Boa noite aos presentes e aos que estão na tela. Agradeço a presença de vocês, o tema é bastante interessante. Agradeço aos colegas que estão garantindo a filmagem aqui e agradeço especialmente ao Arlen de ter me convidado para esse tema tão importante. E esse retorno meu aqui ao CRQ que me traz várias boas recordações, inclusive dele, né, que nos conhecemos estudantes e crescemos profissionalmente juntos. Sendo objetivo em relação ao que está na tela, o tema, né, os desafios da transição energética. O meu nome é Otávio de Santos Gouveia Filho e fazendo parte aí da capacitação CRQ 3. Não passou. Se você conseguir passar, dá até uma... De cima, sim. Então, perdão aqui pelo erro meu, na tela, na passagem das imagens. Essa tela destaca que, na verdade, a humanidade já viveu várias transições energéticas, né? Mas aqui a gente quer falar da atual. Então, baseando uma linha do tempo rápida, a número 1, né, seria da agricultura inicial, há cerca de 10 mil anos atrás, a imagem acima à direita, e depois o 2, a tração animal. O homem começa a perceber que ele tem um ganho energético quando tem, por exemplo, animais fazendo tração, transmitindo força. E isso é uma primeira grande transição energética, quando o homem deixa de depender apenas da força de braços e pernas, enfim, da força própria dele. O 3 é o primeiro grande marco, que eu diria, industrial, da civilização industrial, a máquina a vapor de James Watt, 1765, 765, isso é século XVIII, não é? E a máquina a vapor, em resumo, o nome diz, o vapor, a princípio, era esquentado com carvão e fazia girar uma roda, e daí começou a fazer girar um monte de máquinas, enfim, talvez, historicamente, nessa linha do tempo que estou traçando, a maior revolução, a maior transição e revolução energética até hoje da humanidade. Eu disse que isso é o 3, a máquina a vapor de James Watt, para o 4, né, ali o motor a combustão, que nos trouxe até aqui, que nos movimentou, todos nós que estamos assistindo, provavelmente 99% hoje usamos um motor a combustão, ele foi uma adaptação da máquina a vapor de James Watt para o motor a combustão que foi inventado no final, na virada desse século XVIII para o XIX. E eu diria que num último momento dessa linha do tempo, a energia nuclear, que é filha do século XX, é filha da Segunda Guerra Mundial, e a gente espera que ela siga sendo filha pacificamente, que é o caso do Brasil. Botei uma imagem ali de Angra 1, não é? Mas a gente quer, claro, falar da transição energética atual. Antes de entrar na problemática atual, no destaque do nosso tema, eu diria que esse é o elo das transições energéticas, né? A eletricidade. A gente vai ver que ela é tema central da transição energética atual. De forma resumida, é o meio mais eficiente e flexível, né, para integrar as diversas fontes fósseis e renováveis, e é redutora do GE, que são os gases de efeito estufa. Ela vai permitir a integração, e isso é o objetivo da transição energética atual, um dos objetivos, a integração da solar, né, e da eólica, gerando eletricidade em regiões específicas, distantes dos centros consumidores, e de forma intermitente. Eu vou marcar essa palavra e vou repetir ela. Nada é perfeito a nível de energia. A energia solar e eólica, todos têm noção, elas são renováveis, e qual o defeito? Elas são descontínuas. Às vezes faz sol, às vezes venta, às vezes o dia está nublado, então a gente chama de intermitente. Eu tinha dúvida dessa
palavra no meu ensino médio. Intermitente, em resumo, é descontínuo, que é o defeito das energias solar e eólica, e a gente vai querer mostrar os desafios, é o tema da palestra nossa, os desafios a serem vencidos para vencer essa intermitência. A eletricidade de veículos, carros, ônibus e até navios é uma estratégia mais promissora para a transição energética. Então, a gente vai ver à frente que tem um jargão na transição energética atual que diz eletrificar tudo que for possível. A gente desejaremos discutir se é possível eletrificar efetivamente tudo. Estou colocando isso como um desafio da fala nossa hoje. Em resumo, se a eletricidade de verdade pode substituir tudo, espero esclarecer isso. E nessa conversa toda até aqui, ele é o personagem principal da transição energética atual, o hidrogênio. Eu só escrevi ali timidamente embaixo que o hidrogênio será decisivo na transição energética das próximas décadas. Não percam os próximos capítulos, que é hoje ainda, como que isso é verdade. E aí eu passo para essa tela e começa de novo o personagem hidrogênio presente direto ali. Porque o que está agora nessa linha do tempo? Progressão no conteúdo de hidrogênio dos combustíveis, olha que curioso. A madeira, numa revolução, lembra que eu falei do James Watson da máquina a vapor? Se usava antes do carvão, ou no próprio uso do carvão, se usava também madeira para queimar simplesmente, esquentar água e gerar vapor d'água. Depois da madeira, já no século XX, 1930, o carvão, e aí tem um conteúdo de hidrogênio maior do que a madeira. O petróleo é rei até hoje, ele domina até hoje, tem todo um cuidado, uma questão ambiental em torno dele, mas ele aumentou o conteúdo de hidrogênio. Nós vamos ver numa próxima tela que a transição energética vai migrando do petróleo para o gás natural, que é o componente principal é o metano, e de novo está crescendo o conteúdo de hidrogênio. E por fim, a gente vai arredondar o ano de 2100, que se espera que a transição energética, olha que curioso isso, gente, esteja totalmente concluída. Você vai falar, tudo isso, sim, é uma transição de décadas, bem no plural essa palavra décadas. Entre 2050 e 2100, não sei quem de nós estará vivo, a gente torce que a maioria, a gente vai estar velhinho, lembrando dessa palestra aqui, o mundo, enfim, faz a transição para o hidrogênio. Eu mostro isso nessa grande transparência, nesse grande slide aí, que isso dá um curso inteiro. Mas tentando ser objetivo, percebam que tem uma curva em marrom, né, que começa lá em cima, desce e termina lá embaixo. A nível de linha do tempo, a extrema esquerda é 1850, que coincide mais ou menos com a máquina a vapor e o motor a combustão, final do século XIX. Então, à esquerda, 1850, lá à direita, lá embaixo, está pequenininho, pessoal de casa, 2150. Então, percebam que estamos falando de 200 anos aí. É isso? Sim. Não? 1850, 1950, 100 anos. A 2050, 200 anos, estamos falando de 300 anos. Então, perceba que lá em 2150, está bem longe isso, o que vai estar lá em cima? Lá em cima à direita da tela, o hidrogênio. Então, é um crescimento, boa noite, seja bem-vindo, um crescimento enorme do hidrogênio, mas ele só chega a estar praticamente 100% sendo usado a nível de energia em 2150. Isso aí é legal para vocês perceberem o quanto demorado é a transição energética. Especificamente, próximo do ano 2000, é o meio da tela ali, onde a curva verde, né, que é o petróleo, ela tem um máximo, perceba que o máximo da curva verde é mais ou menos no meio da tela. Ela, a partir do meio da tela, que arredondando o ano 2000, a curva verde começa a diminuir. E começa a crescer a curva azulada, que a princípio é o metano e depois é o hidrogênio. Qual a curva que desce direto? A marrom, que já foi a madeira, já foi o carvão, enfim, ela vai descer. Eu pergunto, onde é que se encontra nessa imagem a curva que desce, que é a marrom, a cinza ali com a verde? Elas se encontram um pouco antes do ano 2000. E, a rigor, se a gente fosse preciso nesse gráfico, ele já está atrasado. Não é? Ou seja,
a queda do petróleo nesse gráfico, que é aquele limite da curva verde mais alto, ele está ali apontado para 1990. O petróleo ainda não diminuiu o consumo dele. Por isso que eu digo que, entre aspas, esse gráfico está um pouco atrasado. Mas, enfim, é uma questão que ele foi previsto e essa previsão não se consumou. O que importa para encerrar essa tela? Que a transição energética é lenta. Isso é ruim porque a gente deseja resolver o aquecimento global para ontem. E a transição energética está apontada com décadas. Então, imagina alguma coisa que você tem pressa e o cara fala para você assim, não, cara, fique tranquilo que em décadas a gente resolve o que você está querendo para ontem. Dá uma agonia enorme. A transição energética tem 3 pilares, isso é muito importante, seguirei falando disso à frente, que é o armazenamento, a capacidade de estocar os combustíveis, as formas de energia têm que ter o poder de ter estoque. Os grandes países têm setores que chamam de segurança energética. Quando a gente vai no supermercado, eu me recordo da minha avó que fazia estoques no período de inflação. Ela tinha em casa um quarto que era praticamente uma venda dentro de casa. Ela falava, meu netinho, isso aqui é estratégico. Ela usava essa palavra. O que é isso, vó, estratégico? Não pode faltar comida em casa. Ela tinha receio, era aposentada, enfim. A ideia que eu estou contando bem infantil da minha avó é o verbo estocar. E isso é estratégico a nível, por exemplo, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Eles consideram que os Estados Unidos têm que ter, em qualquer condição, pelo menos 6 meses de energia, por exemplo, numa conflagração do Oriente Médio hoje. Eles se resolvem daqui a 6 meses. Mas isso precisa de estoque. Por isso, gente, os combustíveis fósseis são importantes, apesar de serem poluidores. Eis a encrenca. Eles geram estoque. Você consegue estocar petróleo num tanque. Consegue estocar gasolina no tanque do posto de gasolina e no tanque do seu carro. Você vai falar, o que não consegue estocar? Eu estou segurando o passador de imagem aqui, mas tem no meu bolso o celular e vocês têm aí. Cada um de nós estamos assistindo a aula por conta do celular. Dá para ir começar o dia de trabalho amanhã sem carregá-lo? É um não gigante, né? É o grande defeito da eletricidade. Como eu disse, cada forma de energia tem um mérito e um defeito. Qual o defeito da eletricidade? Ela não tem capacidade de estocagem, não é? Que é o armazenamento nessa tela, que é um dos pilares do 100% renewable, que está em inglês ali, que seria o do 100% renovável. Em resumo, o que se deseja? Uma transição energética dos fósseis para as energias renováveis. E elas dependem do armazenamento, que a eletricidade não fornece. Vamos querer entender como resolver isso. O outro tripé, a sobreprodução. Tem que ter algum momento que a forma de energia teve uma produção grande. Qual foi o momento de sobreprodução do petróleo e do carvão? Valendo R$1.000 minha pergunta aí para quem acertar. Em que momento o petróleo foi estocado? É uma pergunta de puxar tapete de bom aluno. Ele foi estocado por milhões de anos. Eu estou querendo enrolar vocês com a pergunta. Na rocha, mas quando? Eu estou perguntando quando. Foi por milhões de anos, não teve uma data específica. Obrigado, né? Milhões de anos. Só precisou de milhões aí. Precisou de milhões de anos, décadas, né? Dezenas de milhões de anos para ele ser estocado. E nós iremos, a civilização industrial, liquidar o petróleo em 200 anos aproximadamente. Mas houve uma sobreprodução de petróleo e carvão? Houve, e a gente ainda tem esse estoque. Fechando o pilar, extensão de rede. Eu inaugurei numa pousada que minha família administra, energia solar no teto. E guarda a energia solar, a eletricidade gerada ali, onde? Sim, mas as baterias são caras. Lembra da bateria do seu celular? São caras e ineficientes. Elas guardam até amanhã. Eu quero guardar para o mês que vem. E como você consegue guardar a energia elétrica? Injetando na rede. Então, os painéis solares geram eletricidade alternativa, sim, é uma forma alternativa de energia, benéfico para a transição energética, mas eles são dependentes da rede elétrica, perdão pela tosse. A extensão da rede garante o suprimento dos fósseis?
Sim, a maior extensão mundial, né, de rede de suprimento de energia são os gasodutos, os oleodutos e os próprios navios que transportam, petróleo e gás natural pelo mundo todo. Então, você tem que ter esse tripé. Eu volto a falar dele. O desafio atual, gente, é essa imagem, poderia ficar escolhendo um monte delas, né? Aquecimento global, alagamentos, enfim, isso cada vez mais constante no nosso cotidiano. Um desafio enorme. Isso é chamado matriz energética, e essa matriz energética é mundial. Eu não vou mostrar a brasileira, que é bem melhor que isso, mas, enfim, traçando um perfil do mundo, resumindo um visual para quem está em casa. Se você somar o vermelho, o verde e o azul, pensando numa pizza ali, só para dar água na boca de quem está assistindo com fome nessa hora, vermelho, que é petróleo, verde, que é gás natural, e azul, que é carvão, dá para ver que aquilo é 3/4 da pizza, um pouquinho mais, né? 3/4 dá 75%. Arredondando, gente, que são os fósseis, o verde, o vermelho, o azul ali, são os combustíveis fósseis. Eles são hoje é dia 26 de novembro de 2024, eles são 82% da matriz energética do mundo. 82% do mundo a nível de energia no dia de hoje se movimentou com carvão, petróleo e gás natural. Esse é o desafio monstruoso. Que como que você vai trocar uma matriz de 82% do mundo inteiro, de PIBs gigantes, de economias gigantes? Essa é a questão. E essa é uma fala que eu aprendi há uns 20 anos com um professor que depois voltou a me dar aula mais velho. Ele mandou a gente escrever no caderno, falando assim para a gente: abre seu caderno, por favor, escreve aí essa frase, ó, toda energia vem do Sol. Ele mandou escrever 10 vezes, achei infantil aquilo, né? Eu estava conversando com um colega do lado no curso, eu disfarcei, escrevi uma vez e ele depois anunciou no microfone, ele sabia a posição por nome. Pô, Otávio, professor, por favor, eu vi que você escreveu uma vez só, cara. Pô, eu fiquei vermelho, rosa, né? Todo mundo olhou para mim, o auditório inteiro, eu tive que escrever mais 9. Mas vocês gravem na cabeça isso, toda energia vem do Sol. Não cabe eu ficar explicando aqui, mas de forma simples, por que as fósseis vêm do Sol? O petróleo, o gás natural e o carvão. Porque, a rigor, destacamos já na nossa fala, agradeço ao colega ali que me esclareceu, os 65 milhões de anos, todos os 3 fósseis, petróleo, carvão e gás natural, foram gerados pela fotossíntese de milhões de anos. Então, a fotossíntese, a próxima tela, ela vem do Sol. É a energia do Sol que é guardada aonde? À direita da palavra fotossíntese está escrito glicose, que é o C6H12O6. A glicose, que é um açúcar, ela concentra 6 carbonos e quantos hidrogênios? 12 hidrogênios, é riquíssimo em hidrogênio. E eu aprendi com um professor e gosto de falar isso. É por isso que a gente arregala o olho, gente, quando vê um brigadeiro. E o meu coração dispara até hoje, quando eu vejo um brigadeiro. A gente fica emocionado com o brigadeiro. O açúcar é lotado de hidrogênio. Por isso ele é, sim, um combustível. E eu quero destacar a segunda grande fala dessa palestra. Anotem isso. Primeiro, você já notou que toda energia vem do Sol. A segunda frase: só é combustível o que tem hidrogênio na fórmula. Lembra que eu falei que ele era a personagem principal? Então, se eu perguntar para os presentes aqui, quem está em casa, ninguém erra essa pergunta, independente da escolaridade. Aqui dentro, o que pega fogo? Você vai acertar, todo mundo sabe o que pega fogo, o que não pega. O que pega fogo tem hidrogênio na fórmula. E o que não pega, não tem. Então, no singular, o combustível é o hidrogênio e tudo que tem hidrogênio na fórmula. Por isso que C6H12O6 glicose é um baita combustível que nos mantém em pé até agora. Eu pergunto se algum de nós aqui, eu estou falando, sei lá, 10 minutos, aí é 15, mas já andei hoje, já trabalhei hoje. Eu já fui para a tomada hoje. Tomada elétrica, a gente tem que ser plugado em tomada? Não, o meu celular já está baixo. A energia dele, ele não falou a metade do que eu falei hoje. E ele tem que voltar para a tomada e a gente não vai para tomada nenhuma. Você vai falar, o que você quer falar com isso, professor? Eu quero falar que a energia que a gente tem vem da glicose. E é isso que nos sustenta falando, andando, se mexendo o dia inteiro, sem precisar, na minha brincadeira, que tem uma seriedade enorme nessa fala, sem precisar nos plugar na tomada, tá claro? Mas o fato é que
Por que a glicose é um baita fonte de energia? Porque tem hidrogênio na fórmula. E todos os combustíveis têm hidrogênio na fórmula. Isso aqui eu trouxe de um aluno que fez para mim. A fotossíntese, na verdade, é uma máquina de hidrogenação. Eu dei 10 pontos para ele na nota final. Sim, é uma frase incrível isso. Né? O que a fotossíntese faz o tempo todo? Eu botei umas uvas ali à direita. Aquilo é uma fonte de glicose, frutose, enfim, de açúcares que vem, sim, da fotossíntese, da frase que não quer calar. Qual é a frase que eu vou botar na prova para vocês? Vou botar: toda energia vem do... Aí vai ter um quebra, como é aquela brincadeira de forca, tu vai completar S-O-L. Ok, gente? Me interrompam se quiserem os presentes aí. Lembrando a química, tem duas reações importantes na química, tudo a ver com o que a gente quer explicar dos desafios da transição energética, que é a reação exotérmica e endotérmica, de forma simples no que está no quadro ali. O exo, em grego, é para fora, então a exotérmica libera calor, a endo absorve calor. Ainda no visual à esquerda da exotérmica, os produtos, que é o final da reação, eles estão num nível mais baixo que os reagentes. Então, na exotérmica, o final, que são os produtos, tem energia menor. Por que o final tem energia menor? Porque foi liberada energia. No final do dia, a gente não tem energia menor? Por que no final do dia a gente tem energia menor? Porque ao longo do dia, liberamos energia. Quando que você fica com energia maior? Quando come brigadeiro. Quando ingere hidrogênio. Está claro isso? Então, comer brigadeiro ocorre no nosso corpo o gráfico da direita. Você ingere energia. Falando disso a nível de fotossíntese, a reação de cima é a fotossíntese. Se liga só num detalhe visual. Na reação de cima, lembra? C6H12O6 é a glicose. Na reação de cima, o C6H12O6 está à direita da seta? Me responde sim ou não. Está à direita da seta. Então, é porque a glicose em cima foi produzida. E é isso que a fotossíntese faz. Lembra da fala do meu aluno? A fotossíntese é uma usina de hidrogenação. Olha que lindo isso. É lindo essa. Ele merece um prêmio além dos pontos que ele teve. Então, grave isso, gente. A fotossíntese é uma usina de hidrogenação, de estocar energia na forma de açúcares. E embaixo, em cima, o C6H12O6 está à direita. A energia foi gerada, foi absorvida, foi guardada, estocada. E quem gerou essa energia? O Sol. É a frase que não quer calar, que toda energia vem do Sol. E embaixo? Embaixo, o C6H12O6 está lá à esquerda e abaixo da tela. Você olha para o slide lá, ele está embaixo à esquerda, C6H12O6, e ele libera energia. E libera CO2 e água, que é o que está saindo agora do nosso nariz. Tem um teste que meu pai me contava, ele médico em pronto-socorro. Como é que você testava no escuro se o cara tinha morrido ou não? Ele disse que no Souza Guiar fazia isso. Pegava a régua no escuro. O morto é aquele ali, o cara indicava para ele. Ele ia com a régua, botava no nariz do morto e voltava para mostrar ao chefe dele lá. Se tivesse embaçado a régua, ele estava vivo. E se não tivesse embaçado, ele estava morto. E qual era o teste 2? Pingar éter no olho do cara. Aí ele voltou para fazer o teste 2 e errou. Foi no cara do lado que estava escuro, o cara saiu correndo atrás dele, gritando com éter no olho. Mas isso não importa, tá? É só um relax aqui. O que importa? Que a gente está falando o tempo todo do hidrogênio ou dos compostos que contêm hidrogênio. E no caso aí falamos da glicose. Gás natural é metano e se apelida na química a queima do metano, aquele gás do carro, de combustão do metano. O metano é CH4. Você já sabe química, eu sei que tem químicos aqui, mas para quem sabe química, pouco. Tudo que tem hidrogênio na fórmula é combustível. Tem uma pergunta no ar aí que eu não sei se vão me fazer, é perigoso eu ficar repetindo isso, que tem gente inteligente aí, mas eu estou dizendo que tudo que tem hidrogênio na fórmula é combustível. CH4 tem hidrogênio na fórmula e ele faz, né? Banca uma reação exotérmica que libera calor dentro dos motores de combustão. Desafios do hidrogênio.
os desafios do hidrogênio, aquela frase lá em cima, parece que a transição energética está resolvida, né? Recordando qual o foco da nossa conversa, qual é o grande desafio da transição energética, com uma frase: trocar os fósseis pelas energias renováveis. O final dessa novela é trocar todos os fósseis pelo hidrogênio, né? Ele é o Zé Bonitinho da energia. E fica mais bonitinho quando você pensa que 99% da energia do universo é proveniente do hidrogênio, e o H2, eu estou me referindo a essa molécula que aparece na tela, ela é 90% da composição química do universo. Você fala, então, que legal, a gente está querendo um combustível que tem de montão no universo. E isso é verdade, no universo. A pergunta, depois eu mostro isso, é se ele, né, o hidrogênio na forma de H2, ele existe no planeta Terra. Gente. Então, eu estou dizendo que é um desafio químico e terráqueo do planeta Terra. Qual a pergunta? Se a molécula H2 existe no planeta Terra. Resumindo, o planeta Terra tem hidrosfera, mares e rios, tem a atmosfera, que é o ar, e tem a litosfera, que é a Terra. E a resposta, se tem H2 na Terra, é um não monstruoso. E aí a gente vai embora da nossa palestra. Porque se o objetivo é fazer a transição energética para o hidrogênio, ele não tem na Terra. Entendeu que papo de maluco? Você vai falar, mas não vamos embora mesmo, vai desligar, apaga a luz, a filmagem, acabou a palestra. Não, a gente quer mostrar como que na Terra se obtém hidrogênio H2. Mas ele, na fórmula H2, que é o que mais tem no universo, ele não existe na Terra. A gente volta a falar disso, só para não pular as telas anteriores. Uma outra dificuldade do hidrogênio, tem os gráficos enrolados aí, em resumo, pegue a palavra compressibilidade, é difícil comprimir o hidrogênio. Você vai falar, e por que isso importa? Porque quando se deseja fazer uma transição, é muito bom se a etapa seguinte copiar alguma coisa da anterior. Quando se inventou as carroças puxado a cavalo, a roda já existia. E ninguém desprezou a roda. Quando depois dos animais, né, da tração, aquela fala inicial minha, se trocou as carroças puxadas a cavalo por um motor a combustão, não se jogou a roda fora, gente. Percebe que quando você faz uma transição, você leva o conhecimento anterior e por que estou falando de compressibilidade em comprimir o hidrogênio? Porque ele é gasoso. E seria ótimo se ele fosse líquido. Sabe por quê? Não se gastava dinheiro na transição energética para o hidrogênio, porque se ele fosse um combustível líquido, toda a infraestrutura mundial, lembra que eu falei que o petróleo é eficiente porque ele é, né, distribuído, estocável e comercializável no mundo por dutos, por navios tanques, por superpetroleiros, mas o petróleo é líquido e o hidrogênio é gasoso. E essa tela enrolada aí, não importa eu entrar em detalhe disso, em resumo, nos diz que é difícil fazer o hidrogênio se tornar líquido. Então, isso é uma encrenca, que a gente fala um pouquinho da frente como tentar resolver essa encrenca. E aí são uma confirmação dessa encrenca, curioso, aquela carreta à direita ali, nos diz que a massa das carretas carregadas, ou seja, aqueles tubos brancos ali lotados de hidrogênio, a massa da carreta carregada é próxima da massa da carreta vazia. Que papo de doido. Você vai falar por quê? Porque o hidrogênio não tem peso, praticamente. Tanto faz aquilo ali, está cheio de hidrogênio ou vazio, é quase o mesmo peso. Enrolado de pensar isso, né? Isso se chama, gente, nos combustíveis, densidade energética. Né? Concentrar energia por massa. E é isso que o carvão e o petróleo são excelentes, ou os combustíveis líquidos. Eu falo mais daqui a pouco disso. Estou mostrando defeitos do hidrogênio porque ele parece maravilhoso a princípio. E essa pergunta, ela é respondida nessa imagem, que são as 3 fontes de hidrogênio na Terra, não como H2, mas em fórmulas que contêm hidrogênio na fórmula. Então, por exemplo, lá em cima à direita, a biomassa, aquela imagem de uma plantação, a planta tem hidrogênio na fórmula. Por quê? Porque a gente acabou de ver a fotossíntese, que os vegetais sabem produzir açúcares, glicose, frutose, etc., que são ricos em hidrogênio. Você nunca esqueça, eu estou com fome aqui, da imagem de um brigadeiro. Sempre o meu coração acelera quando eu olho ele, porque tem glicose. Antes da fala aqui, pedi um cafezinho, que senão eu esqueço disso tudo que eu estou falando. Quem me faz lembrar? A glicose, mais do que o cafezinho.
Tá bom, mas sendo objetivo, na biomassa, né, que a fotossíntese produz, você tem hidrogênio. A outra fonte de hidrogênio, aquela imagem ali que é para falar, é uma imagem de companhia de petróleo, mas o que eu estou querendo destacar naquela imagem é a água. O petróleo, eu estou com a mão suja de petróleo ali, e à esquerda tem uma amostrazinha de petróleo. Na imagem da direita, P55, Bacia de Campos, na verdade eu não estou querendo, estou fazendo uma brincadeira com a imagem ali, eu estou querendo destacar o mar ali atrás. A água, todos sabem que a fórmula da água é H2, então tem hidrogênio na fórmula da água. É isso que eu queria que alguém me perguntasse, se deixar alguém me pergunta, e a água não pega fogo. É uma curiosidade, mas ela tem hidrogênio na fórmula? Então ela é fonte de hidrogênio. Se desmontar a molécula de água, e na água não tem H2 e O, então ela pode ser desmontada em hidrogênio e oxigênio. Não perca o próximo capítulo, que é daqui a pouco. Eu vou te mostrar que a partir da água se pode obter, sim, ele. Quem é ele? O hidrogênio. A rigor, né, a nível de língua portuguesa, isso é a origem no grego, hidros é água. E gênio, a Gênesis é um livro da Bíblia, Gênesis é geração, é criação. Então, o que é o hidrogênios? É o gerador de água. A língua grega e portuguesa dá cola de química. O nome hidrogênio é porque ele gera água. E se ele gera água, no sentido contrário, a água pode gerar ele, que é o hidrogênio. E isso a gente quer falar. Essa rota de produção de hidrogênio é enrolada. Eu vou tentar resumir ela o melhor possível. Uma pergunta, meus orientadores aqui. 18 e... Meia hora, tá lindo, tá perfeito. Eu estou só conferindo o horário de Brasília aqui, que tem gente entrando ainda, e sejam bem-vindos quem está entrando. Então, rota de produção de hidrogênio, gente. Vou tentar simplificar esse rolo aí. Eu destaquei em azul, à esquerda da tela, na parte inferior esquerda, renováveis. E eu destaquei acima, fósseis. Lá em cima eu falo depois, eu fiz uma seta apontando para o nuclear, deixa quieto o nuclear. Vamos por partes, né? Então, à esquerda você viu que tem algumas energias renováveis, as três fósseis, que a gente já falou que é petróleo, carvão e gás natural. O nuclear a gente deixa para depois, mas vamos para o meio da tela. Tem uma estrela na tela, no slide. A estrela está em que palavra, hein? Está à esquerda da palavra eletrólise. Eletro vem de elétron, de eletricidade, e lise, a gente recorda da biologia, quebra. Eletrolise, tem um acentozinho para ficar bonito em português. Eletrólise significa quebra pela energia elétrica, quebra pela eletricidade. A gente deseja quebrar o quê, gente? Voltando, eu tenho medo de errar esse negócio aqui, ó. Ah, voltei certo. Olha lá, eu falei que na imagem do submersível, da P55 de Campos, na verdade eu queria destacar a água, mas falei que a água tem hidrogênio na fórmula. E a eletrólise, ela vai querer quebrar, fazer lise com elétrons da molécula de água. Mas se a molécula de água tem hidrogênio, quando se fizer eletrolise da molécula de água, se quebrar a molécula de água, pode-se gerar hidrogênio. Mas tem que ter eletro, que é eletricidade. Eis um grande desafio, mas lembra que no início da minha fala eu falei que a eletricidade vai conectar e permitir a transição energética que se deseja? Estou voltando a falar da eletricidade. Qual o papel que estou destacando agora? A eletricidade vai quebrar a molécula de água gerando hidrogênio. Lembra-se? Não tem hidrogênio na Terra, mas tem a água que contém hidrogênio. Se desmonta a fórmula da água, se libera hidrogênio, mas para isso precisa dela. Ele é o hidrogênio. Quem é ela? A eletricidade agora. Tem que ter eletricidade abundante para, a partir da água, gerar hidrogênio. Você paga pouco na sua conta de eletricidade, é um não gigante, gente. A eletricidade é cara no Brasil e no mundo, hoje será cada vez mais. Eis o outro desafio da transição energética. Gerar fontes no plural, teria que ter muitos S's, essa palavra fontes. Então, fontes, né, fica soprando um monte de S aí, fontes, né, infinitas de eletricidade. Tem que ter sobra.
de eletricidade, a gente vai ver como se tenta resolver isso. Voltando à tela, a eletrólise é central, porque a eletrólise permite gerar hidrogênio. A partir da palavra eletrólise, lá na tela à direita, embaixo não está o hidrogênio, o foco dessa conversa são rotas de produção de hidrogênio. Me responda olhando para a tela, o hidrogênio está lá embaixo à direita da tela. A eletrólise leva uma seta para o hidrogênio? Leva. E as setas que chegam na eletrólise? Uma vem embaixo de onde? A seta que está chegando na palavra eletrólise, ela embaixo sai da energia elétrica, não embaixo, embaixo. Embaixo a palavra eletrólise, a seta que chega por baixo na palavra eletrólise, ela vem da energia elétrica. Claro, pela própria definição de eletrolise. Essa energia elétrica vem de onde? Eu destaquei em azul a energia elétrica que está chegando, que está chegando por baixo na palavra eletrólise. A energia elétrica está vindo da solar, da eólica e de quê? Da hidrelétrica. Se pudéssemos substituir solar, eólica e hidrelétrica por duas letras, a gente volta a falar disso na conclusão do curso, eu substituía essas letras todas, tem que contar quantas letras tem aí, solar, eólica e hidrelétrica, tem um monte de letra, eu substituiria isso por BR. Depois a gente fala por que eu substituiria essas letras todas por BR. Eu sei que vocês sabem o que significa BR, eu volto a falar isso no final. Tá? E em cima os combustíveis fósseis também levam a eletrólise. Olha lá, jogo dos erros no visual. Carvão, petróleo e gás natural não levam a eletrólise, tá claro, gente? Então, resumindo, eu estou dizendo que tem dois caminhos para gerar o hidrogênio, para sintetizar essa tela. Um é pela eletrólise e o outro não é pela eletrólise. Qual que não é pela eletrólise? Carvão, gás natural e petróleo. Então, os fósseis não permitem fazer eletrólise. E eles geram CO2. Então, por isso que eles são patinho feio. Né? Eles não fazem eletrólise, mas lá na tela à direita, em cima do H2, mais para cima, o que você consegue ler? O retângulo, tem um retângulo de H2, embaixo à direita da tela. Sobe seu olhar no H2. Só tem, no meio da tela à direita, está escrito gás de síntese. Esse gás de síntese contém hidrogênio, e o hidrogênio do gás de síntese é obtido do petróleo, do carvão e do gás natural. Então, o petróleo, o carvão e o gás natural podem ser fonte de hidrogênio? Claro, porque o petróleo, todos sabem, química bem básica, é hidrocarboneto. Então, o petróleo, o carvão e o gás natural são compostos que contêm hidrogênio na forma? Sim. Então, a gente vai falar de um processo, se chama reforma a vapor, não está mostrado aí, que vai se chegar no gás de síntese. O gás de síntese é rico em hidrogênio. E aí se separa o hidrogênio do gás de síntese e chega no hidrogênio que está lá embaixo, à direita da tela. Qual é o problema? O gás de síntese vem dos combustíveis fósseis. Gera hidrogênio? Sim, mas libera CO2. Eis a encrenca dos fósseis. Eles produzem hidrogênio, liberando o gás responsável pelo grande desafio, na nossa fala, aquela imagem que eu mostrei a princípio, de alagamento, de aquecimento global, é chato falar isso, das desgraças que estão aguardando ambientalmente a humanidade, as catástrofes ambientais anunciadas, que estão erradas. Por que estão erradas? Porque serão piores do que é anunciado. É horrível falar disso. Eis o grande desafio. Né? Trocar os fósseis, lembra nas telas, nos slides iniciais, os fósseis eram responsáveis por 82% da energia que o mundo andou hoje. Então, a gente está querendo tocar carvão, petróleo e gás natural, que é 82%. Eles são fontes de hidrogênio? São, mas liberam CO2. Onde que não libera CO2 para encerrar esse slide? A eletrólise, que usa energia solar, eólica ou hidrelétrica. O Brasil tem enorme potencial nessas três. A hidrelétrica já é grande parte da nossa matriz energética, que é a mais limpa do mundo. Vou repetir o que eu falei. Eu não sei quantos países tem no mundo hoje, arredondando 200, 190 e muitos. Com medo de errar, 200. No pódio, ouro, Brasil
a nível de matriz energética renovável, principalmente porque a gente tem a hidrelétrica na nossa matriz de geração de energia elétrica, mas é crescente no Brasil as produções de energia elétrica por solar e eólica. Me interrompam se quiserem, imagino que tenha perguntas na tela aí, né? Quer falar? A nuclear, perdão, obrigado, nada como ter aluno atento aqui, ó. Ih, rapaz, olha aí o que eu fiz. Eu esqueci da nuclear. Enquanto ele acerta a tela, gente, o que importa da nuclear? O que é muito importante, todos já ouviram falar das questões ambientais relacionadas com o risco, o medo, isso é possível, mas é controlável, de acidentes nucleares, né? Mas a nuclear não gera CO2. E o vilão gigante dessa nossa palestra se chama gás carbônico, CO2. Então, respondendo, ele voltou lá, ó, a nuclear está lá em cima, à esquerda, uma seta azul na nuclear. Siga a seta azul, né, ela vai para a direita e depois desce em cima da palavra eletrólise. Então, a energia nuclear pode bancar a eletrólise da água. E lembra? A eletrólise da água vai gerar hidrogênio, com a vantagem de não liberar CO2. Então, a nuclear pode, e é a conclusão dessa tela, eu agradeço você me lembrar de não deixar de falar da nuclear. A nuclear pode apoiar a solar, a eólica e a hidrelétrica. Eu comecei falando disso e estou fechando isso. A eletrólise, quem que vai fazer a eletrólise acontecer? A solar, a eólica e a hidrelétrica, que são novas na matriz energética mundial. Elas têm que crescer. Lembra que eu falei que falta eletricidade? O grande desafio de fazer a transição energética na direção do hidrogênio é ter eletricidade sobrando para fazer essa transição energética. É isso que não tem. E como é que se aumenta a produção de energia elétrica? Por solar, por eólica e por hidrelétrica. Se faltar as três, qual a opção que sobra? Nuclear. Entendeu isso? Se a gente quer... Você mais organizado da minha fala. Qual o objetivo? Embaixo da tela, à direita, gerar hidrogênio. Acima do hidrogênio, o gás de síntese vem dos fósseis. Por que é podre o gás de síntese? Ele gera CO2. Então, esqueça aquele caminho que leva ao hidrogênio do gás de síntese. Só nos interessa, ambientalmente, chegar ao hidrogênio a partir da eletrólise da água, porque aí não gera CO2. Mas quais são as três? São o azulzinho à esquerda da tela embaixo, não está azulzinho escrito renováveis? Quais são as três renováveis? Solar, eólica e hidrelétrica. Os três nos permitirão gerar hidrogênio por eletrólise da água sem gerar CO2. É isso que se quer. Mas não há disponibilidade, né, força, potência na solar, na eólica e na hidrelétrica para gerar sobra de eletricidade. Onde é que se vai buscar isso? Na nuclear. Resumindo, o mundo não pode abrir mão da energia nuclear. E o Brasil tem domínio dessa tecnologia. Só que, de verdade aqui, a nuclear pode ser opção. E eu falo isso rindo, não querendo a desgraça dos outros. Mas os europeus não podem rir disso. Eles não podem rir, porque eles não têm opção que não seja nuclear, gente. E isso é mentira, é mentido, é omitido na mídia mundial. E, infelizmente, os europeus dominam o ciclo atômico. Mas eles não têm outra opção. Porque quem vai bancar a transição energética é gerar hidrogênio a partir da nuclear. Grave o que eu estou falando. E você não ouve isso quase. Eu aprendi com professores meus. Por quê? Porque você vai falar, mas, poxa, tem opção sem ser a nuclear. Não tem a opção da eólica e da solar? Isso é para rir de novo da Europa, sem querer a desgraça deles. Por quê? Bate sol na Europa, gente? Bate até 11 da manhã e meio-dia já é frio, beça. Né? O professor que eu tive, o grande mestre meu, professor Walter Bautista Vidal, que me ensinou isso tudo que está aí, que me ensinou a frase, que toda energia vem do sol. Ele dizia, era o presidente Bush, presidente americano, o Bush pai, ele dizia que com todo o poder que os Estados Unidos têm, eles não conseguem pegar a linha do Equador e fazer passar em cima de Nova York. Eles não conseguem mexer na linha do Equador. Você vai falar, o que tem isso a ver, professor? O que tem a ver é que se toda energia vem do Sol,
Onde não bate sol, não tem energia. Você vai falar, como a Europa se desenvolveu? Com energia fóssil. E quando acaba a energia fóssil? Termina a Europa, energeticamente. A Alemanha em crise hoje, por quê? Ninguém tem dúvida da competência alemã, em todos os sentidos. Estamos num conselho regional de grandes professores de química nossos, e esse nosso eu estou chamando a humanidade, tem uma tela aqui atrás linda do CRQ, em que se mostra ali alguns alemães da história da química. Eles são os mestres da química, mas eles não têm outra energia que não seja a fóssil. O que está em jogo na Europa hoje? A Rússia cerceou o fornecimento de gás natural aos países europeus. Em resumo, em qualquer processo químico, o que importa num processo químico? Matéria-prima e fonte de energia. O gás natural é fonte de energia barata. Quando a Alemanha está cerceada no gás natural, tudo ficou multiplicado por 5. Começa a dar uma crise geral, gente. Imagina que todos os nossos custos hoje, seja ele de qualquer coisa, fique multiplicado por 5. Multiplica a sua conta de energia elétrica de casa por 5. Você vai à falência em 3 meses. Mas multiplica o preço do alimento por 5. Outra falência. É isso. Enfim, a Europa está sem opção, porque ela não tem solar, eólica e hidrelétrica. Então, a transição energética na Europa não ocorrerá, gente. Ponto. Todos os políticos europeus tentam enganar isso. Mentem, em geral, o político mente. Os europeus também. Alguns sabem que estão mentindo, outros não. Ok? É importante a gente ter noção disso. O Brasil com muita opção. Obrigado por me lembrar da nuclear. E o fato que a gente tenha nuclear como opção, também. Por que eu falo também? Porque estamos crescendo na solar, na eólica e na hidrelétrica, que já somos grandes. Enfim, os processos de produção de hidrogênio, eu pretendo não me alongar, não detalhar isso, até para abrir a perguntas. O Reforma, lembra, na tela anterior enorme, é o que gerou o gás de síntese, eu destaquei que o defeito é que gerava também CO2. Isso é mais de 90% da produção atual. Então, veja a podridão ambiental. O hidrogênio que mais se gera hoje, as refinarias de petróleo o fazem, porque precisam do hidrogênio para o refino de petróleo. Perdão, 90% do hidrogênio gerado é por via fóssil, que se chama reforma a vapor, do carvão, ou do gás natural, ou do petróleo. A eletrólise eu coloquei letras verdes. E já tinha comentado isso antes, como é que se gera hidrogênio por eletrólise, já falamos um pouquinho. Lembra? Eólica, solar, hidrelétrica, e quem não tem os 3, não tem opção, nuclear. Gaseificação da biomassa e biofotólise são outros métodos, processos, menores, nem por isso menos importantes, mas que não estão no 100% hoje, que é praticamente, arredondando, é 90% a reforma, que gera CO2, vou botar 9,9 a eletrólise, 0,1 outros, que pelo fato de serem percentualmente pequenos, não significam que sejam menos importantes, são objetos de pesquisa no mundo inteiro, mas percentualmente são pequenos ainda. Mas o foco é a eletrólise. Aqui uma visão química, eu não sei se tem químicos aí, claro que tem, né? Estamos no Conselho Regional de Química, eu vou tentar ser breve com essa tela, e está pequeno lá em cima. Em resumo, tente enxergar, quem está em casa, quem está aqui consegue. Em cima à direita tem 3 reações que estão pequenas na tela. Foi um erro meu de confecção da tela aí, mas o que interessa? Nas reações que estão acima, tem H2 à direita das reações? Eu só quero que você observe isso. Aquelas reações pequenininhas ao lado da reforma a vapor do CH4, que é o gás natural. Aquelas reações pequenininhas lá em cima. Tem hidrogênio à direita? Ou seja, são métodos que produzem hidrogênio. A reforma a vapor é um processo para produzir hidrogênio. Embaixo, gente, embaixo eu botei letras maiores. Está escrito reforma a vapor do etanol. Nas reações que estão embaixo, na reforma a vapor do etanol, está mais visível. À direita dessas reações, tem hidrogênio? Então, claro, é um processo de produção de hidrogênio. Resumindo essa tela, a reforma a vapor, se fala que é a vapor porque é com vapor d'água. Ela pode ser feita com os fósseis,
com carvão, com gás natural, com derivados do petróleo, mas aí libera CO2. E pode ser feita com etanol. E você vai dizer que com etanol também libera CO2. Mas o etanol, gente, que está no posto de gasolina hoje me ajuda, é 26 de novembro de 2024. Em 26 de novembro de 2023, o etanol que está no posto hoje estava no canavial. Perdão, estava na usina produtora de etanol. Há 2 anos atrás estava no canavial. O ciclo é bem redondo. O etanol que foi plantado hoje, a cana-de-açúcar que foi plantada hoje, daqui a 1 ano ela está sendo processada para gerar etanol, daqui a 2 anos está nos postos de gasolina. Então, o ciclo, arredondando, né, do etanol são de 2 anos, da planta até queimar no tanque de combustão. E lembrando, o início da nossa fala, a fotossíntese capta CO2. Então, é o famoso 0 a 0 em CO2. Ah, libera CO2? Libera, mas ele foi captado há 2 anos. Ele não é um CO2 novo que está sendo jogado na atmosfera, o que ocorre com os fósseis. E por isso eles jogam CO2 extra na atmosfera, causador do aquecimento global. Então, o etanol é uma opção verde, tem trocadilhos nisso, porque esse trocadilho significa Brasil, mas esquecendo que somos brasileiros, o etanol é uma opção verde no sentido de ambientalmente correto? Sim, porque ele libera um CO2 que está sendo devolvido, que ele captou, 0 a 0. Não tem emissão nova, ele não joga novo CO2 no ar, porque ele tira primeiro para devolver depois. Está claro isso? Ou seja, é uma forma de produzir hidrogênio a partir do etanol. Valendo R$1 milhão, minha pergunta agora. Eu não vou ter como pagar isso. Qual a vantagem enorme, gente? Se você acabar a palestra agora, eu fico feliz com o que eu vou falar agora. Qual a vantagem enorme de usar etanol para produzir hidrogênio? Detalhes de processo à parte, de forma simples. Não o quê? Entendi, muito bom. Mas, de forma simples, o etanol é sólido na temperatura ambiente. Qualquer botequim, se eu perguntar isso, o pessoal acerta. O etanol é sólido, líquido ou gasoso? E qual é a vantagem dele ser líquido, gente? O cara vai gritar, eu bebo no botequim. Sim, isso é uma vantagem. Eu gosto de caipirinha também. Mas a vantagem, falando a sério a nível energético, qual é a vantagem do etanol? Ele vai usar, gente, obrigado, ele é estocável, e esquecer disso é uma enorme vantagem, está prestando atenção, tu merece pontos na prova final, né? O etanol é estocável, eu falei, lembra do tripé das energias e das renováveis também? Ele tem que ser estocável, eu falei de eu indo com a minha avó para manter a dispensa dela em casa estocada, com feijão, arroz, açúcar que ela comprava. E estocar energia estratégica a nível de países com PIB gigantes. E estocar hidrogênio, lembra que eu falei brevemente? Mostrando um gráfico complicado? O hidrogênio você não consegue botar ele no estado líquido, então ele não é estocável. E o etanol é tremendamente. Isso é um aspecto, eu te agradeço por lembrar disso. O outro aspecto do etanol, gente. Lembra que eu falei que quando inventaram a roda, bateram palma para quem inventou a roda, foi na Mesopotâmia, 5.000 a.C., né? Depois, quando se inventou a máquina a vapor, tinha uma roda na máquina de James Watt, que produzia movimento, né? E quando se inventou as carroças puxadas a tração animal, tinha roda na carroça. E nos carros, depois, com motor a combustão, também tinha roda. Todos os carros que a indústria automobilística discute hoje como serão daqui em diante. Seguirão tendo roda? Óbvio que sim. Onde eu quero chegar com essa conversa? As novas tecnologias não devem e não podem, se o fizerem, não terão sucesso, desprezar condições anteriores. Onde eu quero chegar? O etanol líquido poderá seguir usando toda, sublinha essa palavra, a infraestrutura hoje mundial de quê? De petroleiros, de dutos, de gasodutos, de transferência e estocagem, é o jargão que se usa na indústria do petróleo, do que existe já construído. O hidrogênio não pode usar isso, porque ele não pode ser liquefeito, gente. Então, a Europa que tenta falar a sério da transição energética para o hidrogênio, você sabe o que está enlouquecendo os políticos europeus? Os gastos com infraestrutura, para tornar possível um simples posto de abastecimento de hidrogênio na Europa, são gastos de trilhões de euros. Isso é um não financeiro. Por quê? Porque é difícil uma questão
físico-química de propriedade do hidrogênio, ele ser liquefeito. E o hidrogênio, perdão, o etanol é líquido. Muito obrigado. E ele é brasileiro. Porque toda energia vem do Sol. Não tem canavial na Europa. Não tem canavial em Nova York. Não tem canavial na China, gente. No sul dos Estados Unidos tem. E por isso os Estados Unidos é e será uma potência energética. Eles têm um etanol feito a partir de milho. É etanol do mesmo jeito, mas existem vários detalhes, características que mostram que o etanol da cana tem preço melhor, rendimento energético maior, ou seja, o etanol brasileiro ganha do americano, mas os Estados Unidos está junto com o Brasil no sentido de que esses dois países, pode resumir aí o nome América, sustentarão a transição energética. Os Estados Unidos não vai perder a corrida, não vai perder o bonde da história. Porque ele tem sol, sim, do meio dos Estados Unidos para baixo. O Brasil tem na maioria do nosso território, que é a região amazônica toda. Tá? Mas, resumindo, o etanol é lindo, primeiro porque é brasileiro. Segundo, você não esqueceu da frase que toda energia vem do Sol. E o Sol passa não em Nova York, passa em cima de Manaus, em cima do Pará, em cima do Brasil quase todo. E em São Paulo, que a gente chama de sul-sudeste, tem Sol. Hoje, no Rio, tem muito Sol. Tá certo? Então, tem canavial pelo Brasil inteiro. E com uma palavra, o etanol é líquido. E isso mantém toda a infraestrutura mundial que já existe para petróleo no mundo inteiro. Passando isso à frente, eu pergunto se vocês querem, e eu mais ou menos falei dessas vantagens de forma simples. O etanol é líquido derivado da biomassa, pode-se ler fotossíntese aí, e, portanto, é uma fonte, eu errei a palavra lá, neutra em gás carbônico. A gente falou dessa neutralidade. Pode ser produzido a partir de grande variedade de biomassa, não só a cana-de-açúcar. A gente fala dela porque ela é mais eficiente. Ela está na história do Brasil, desde eu estudei, copiei meus cadernos de ginásio, a gente chamava assim, né? De ensino fundamental e de ensino médio, o ciclo da cana. Está na história do Brasil isso direto. O etanol não abandonou a história do Brasil, gente. E talvez não abandone pelos próximos 1000 anos. Eu sei que tem colegas, professores de história me assistindo aí. Então, professores de história hoje, daqui a 50 anos, se eles estiverem vivos, data o quadro e escreve lá, ciclo da cana-de-açúcar. Essa aula é infinita na história do Brasil. E eu diria que ela está por acontecer ainda os melhores capítulos da história do etanol no Brasil e no mundo. Falo disso à frente um pouco mais. Biorefinarias baseadas na cana-de-açúcar, isso começou no passado e começa a se intensificar nesse ano, no centro-oeste brasileiro e na região sul. E a infraestrutura, isso eu falei, de produção e distribuição do etanol já está bem estabelecida. Falei disso, estou lendo de novo, em países como Brasil e Estados Unidos, já que ele já é atualmente distribuído em misturas com gasolina. Acrescentei essa fala embaixo aí. Estou me informando de novo a hora de Brasília aqui. Ó. Lembram que eu falei de processo de produção do hidrogênio como eletrolise, de provocação, falei assim a palavra, né, que é quebra, lise é quebra, através da eletricidade? O que esse gráfico nos mostra? Embaixo no gráfico, né, o gráfico tem uma rampazinha ali que eu escrevi com a seta azul, a energia é absorvida. E escrevi ali energias solar e eólica, já falei disso antes. Né? Elas podem fazer a eletrólise da água. Mas nesse gráfico que está na tela para os senhores aí, ó, energia inicial, não tem uma seta em vermelho ali com energia inicial? Está escrito H2O? Está escrito 2H2O. Ou seja, a água é transformada em quê? Lá em cima à direita, quando você sobe a rampinha, lá tem H2 e O2. Lembra? Você sabe isso. A eletrólise da água gerando hidrogênio e oxigênio. Por que ela é importante? Porque ela está gerando o cara da nossa palestra, que é ele. Quem é ele? O hidrogênio. Mas tem que ter energia para, a partir da água, gerar hidrogênio. Está se propondo energia solar e eólica. Falamos
em slide anterior da importância da nuclear para quem não tem a solar e a eólica. Essa palavra eu comentei, só um gráfico mostrando que a produção de energia elétrica a partir de solar e eólica é um sobe e desce doido, né? O azul ali é solar, o vermelho é eólica. Perceba qual é a produção. Ele sobe num dia, desce no outro, um dia nublado, o outro faz sol, 3 dias faz chuva. Enfim, a produção de energia elétrica a partir de solar é descontínua, nome bonitinho para isso, e intermitente. Ok? E aí, voltei essa imagem de propósito. Aí o hidrogênio vai surgir como vetor energético. Eu passo a querer explicar o que é esse vetor energético. De forma simples, lendo a tela para quem está em casa aí, não haverá mais separação entre eletricidade, calor e frio e combustíveis. A eletricidade será usada para gerar calor frio ou combustível. O combustível também vai gerar eletricidade ou calor frio. E quem vai fazer esse vai e vem? O hidrogênio. É o que eu passo a mostrar agora, tentando explicar. Eu tirei isso de um colega professor alemão, que o alemão adora. Isso aí é uma perna de porco, né? Tem um nome horrível isso em alemão, enfim. Perceba que de um lado, na foto de cima, a carne está para o lado direito, e na foto de baixo, a carne está para o lado esquerdo. Quem é a carne, gente? É o filé. Isso aí, o alemão. A gente delira muito com brigadeiro, a gente tem várias coisas que a gente gosta. O alemão gosta muito de cerveja, óbvio, você sabe isso. E carnes, principalmente de porco. Mas sendo objetivo na tela, em cima a carne está virada para a direita, embaixo a carne está virada para a esquerda. A carne está fazendo, por analogia, o papel do hidrogênio. Então, tem horas que o hidrogênio é produzido, tem horas que o hidrogênio é consumido. Você vai falar, e daí? Nesse vai e vem, está ela. Quem é ela no início da nossa fala? A senhora eletricidade, que nos permite estar fazendo essa transmissão, nos permite estar aqui no auditório do CRQ3, me permite estar falando nesse negócio que está na minha boca e vocês ouvindo minha voz amplificada, essa coisa maravilhosa chamada, que na minha cabeça foi a grande transição energética da humanidade, e ainda será, porque ela é desafio enorme. Mas resumindo, agora estou querendo mostrar que a eletricidade é que vai fazer a carne ali virar para a direita ou para a esquerda. Ela vai produzir hidrogênio a partir da água, tá certo? Ou a partir do hidrogênio gerar água. Em cima à direita, o gráfico está em cima à direita, ele parte da água e chega no hidrogênio. Como é que da água se chega no hidrogênio? Tem que fornecer energia. Embaixo, está mais visível, começa no hidrogênio e termina na água. Para começar no hidrogênio e terminar na água, o que acontece? Libera energia. Obrigado. Não, aí não tem liberação de gás carbônico. É legal o senhor falar isso. Por que não tem? Porque não tem carbono. A água não tem carbono. Né? Esse é o detalhe, obrigado, seu destaque. Né? Aí não tem carbono, e por isso se deseja a transição energética com hidrogênio. Até banco está falando disso. Eles falam em net zero. A minha conta é que está zero, mas eles falam em net zero. Né? Mas contas zeradas à parte, cada um tem a sua, eles querem falar de net zero, falando descarbonizar. Importante uma correção de conceito minha aqui, que fala o tempo todo de descarbonização. Claro que é uma referência a não emitir CO2, os senhores sabem disso. Mas não se pode descarbonizar totalmente, sabe por quê? Porque nós somos de carbono. Descarbonizar completamente é nunca mais ter um brigadeiro, gente. Isso é grave. O brigadeiro tem carbono, sim. Então, tu não mastiga ele. Imagina um brigadeiro só de hidrogênio. Ele é do além, né? É um vento. Tu vai morder ele como? Não tem chocolate sem carbono. Aliás, chocolate começa com C, de carbono. Eu brincava com os alunos que faziam a lista das coisas que você mais gosta. Quase tudo do que vocês gostam muito, façam a lista em casa aí, começa com C. Aí cada um grita uma coisa, um grita Coca-Cola, o outro cachaça, o outro cerveja. Enfim, tem uma lista, eu falei bebidas, mas tem um monte de comidas que começam com C, tem camarão, tem chocolate. Eu estava falando isso numa sala, Joãozinho levantou o braço, gente. Ele falou, professor, eu falei, pois não, Joãozinho.
Ele falou, tem uma coisa, professor, quase chorando ele, emocionado, né? Mas sabia que era uma coisa impublicável de Joãozinho. Ele falou, mas tem uma coisa, professor, que eu gosto muito e começa com C. O senhor quer falar sobre ela? Eu falei, calma, Joãozinho, importante que tudo que você gosta tem carbono. Mas brincadeiras à parte, se fala em descarbonizar. A rigor, no rigor teórico, o correto seria se falar em desfossilização. Desfossilizar é o que a humanidade deseja na transição energética, ok, gente? Importante essa fala minha aí. É uma fala mundial. O correto é se falar em desfossilizar. O que é desfossilizar? Usar menos petróleo, carvão e gás natural, que são os combustíveis fósseis, né? Ter alternativa a eles, mas nunca acabar com um brigadeiro, nem com camarão, nem com cerveja, nem com a gente. Isso tudo tem carbono. Falando de coisa séria, o CTI de um hospital, gente, depende diretamente de um derivado petroquímico que é de difícil substituição, é um desafio da transição energética, porque eles são fundamentais para a humanidade. Quando a gente está no CTI, eu já assisti parentes queridos, meu pai no CTI, minha mãe, você no CTI está rodeado de plástico. Não se vive sem plástico. Eu estou segurando um aqui, um derivado de plástico. O microfone, mas isso aqui é plástico. E está cheio de plástico aqui dentro da sala. Tá certo? E no CTI está lotado. Eu falei CTI porque falei de algo vital quando a gente está doente, que é um hospital. Para não falar da nossa geladeira que está cheia de plástico dentro. Tá certo? E os plásticos são, num conceito rigoroso da química, polímeros, que são cadeias do grande e querido carbono. Então, se deseja desfossilizar e não descarbonizar. Tem que explicar isso para o gerente de banco e pedir aumento para mim. Tá bom? Passando para frente aí, ó, a eletrólise, de novo, só uma imagem, os eletrolisadores são essas figuras gigantes. Se vocês gostarem de bolsa de valores, dica financeira no CRQ3. Compre, fazendo propaganda, merecia mais ações para mim, ações da WEG, empresa brasileira que eu visitei o ano passado, no curso de hidrogênio que fiz. Ela produz no Brasil coisas desse tipo, essas imagens não são brasileiras, mas a WEG produz eletrolisadores, o nome diz, o que essas coisas vão fazer? Vão fazer eletrólise da água e vão produzir hidrogênio. É muito bonita a história da WEG. Pois não, jogue de curiosidade na internet, WEG, ações à parte, a história é bonita, que foram 3 brasileiros pioneiros que criaram uma indústria no fundo de quintal, que já é hoje uma multinacional brasileira. E está completamente ligada à transição energética. Dica financeira para você. Você sair do curso ganhando dinheiro. Sim, sim. O que? A WEG? Sim. Que legal que o senhor sabe isso. Eu aprendi há 1 ano ou 2 quando fui visitar. Nunca tinha ouvido falar disso. Tá. O futuro são outras. Lembra que eu falei que tinha a reforma a vapor, a partir dos fósseis para gerar hidrogênio? Tinha a eletrólise com solar, você já gravou, eólica e hidrelétrica. E tinha outros processos, só para falar de outros, biofotólise. Que mágica é essa? Né? Que as bactérias e algas sabem fazer e a gente não sabe. A gente é marrento, né? Metido, estuda, beça, a alga fica olhando para a gente e ri. Algas e bactérias pegam água e geram hidrogênio e oxigênio. Como? Não sei. Pergunte a elas. Mas elas fazem isso. Quando eu falo não sei, a humanidade inteira não sabe. Mas a gente verifica que elas pegam água, né? Você bota um balde d'água, bota a alga ali dentro, deixa pegar sol, começa a borbulhar, tem um tempo, leva um tempo, hidrogênio e oxigênio. Tem que conversar com as algas, a gente tenta entender como é que elas produzem hidrogênio. Mas esse é um grande caminho que se resolve a transição energética, e por isso isso é estudado. Lembra que eu falei que eram processos minoritários na geração de hidrogênio hoje? Eu mostrei um slide dizendo que o hidrogênio era mais de 90% a partir dos fósseis. Lembram disso? Em torno de 10% por eletrólise. Os processos minoritários, esse é um deles, mas porque não se sabe fazê-lo. Se a humanidade compreende isso, essa palestra, você vai lembrar que assistiu ela e a gente teve um final feliz. Tem que conversar com as algas ou trazê-las nas próximas palestras do CRQ3. Deixa essa dica para o nosso querido presidente Arlen Martins, que ele converse com as algas
e tragam elas aqui para explicar como é que elas fazem hidrogênio. Eu vou estar o dia inteiro assistindo algas aqui. Esse gráfico é muito enrolado, e eu pergunto de novo a hora de Brasília. Tá bom, esse gráfico é enrolado, o que importa dele? Que no meio tem ele. Está meio escuro. Quem é ele no meio? O hidrogênio. E várias formas de obter o hidrogênio. Esse gráfico, na verdade, dá um curso. No meio dele, eu destaco o que a gente já falou, só como fixação, que tem a eletrólise da água, tem a reforma a vapor e tem a gaseificação. E os tipos de energia todos estão à esquerda. Eu diria que essa tela, esse slide, é uma síntese da transição energética, se você quiser detalhar o nosso estudo. E eu aproveito para anunciar que no final, em geral, quando está acabando, o pessoal desliga ou sai por compromisso, ao último slide que eu vou mostrar é um QR Code em que eu vou convidá-los a participar dos grupos de estudo que eu participo. É mágico um QR Code, né? Você vai clicar nele e vai entrar no grupo principal que eu estou montando com outras pessoas de estudo. Mandei para o Arley Martins agora há pouco, eu imagino que ele não esteja assistindo, para ele virar colaborador, né? Eu gosto que aquele cérebro esteja junto comigo. A gente precisa de cérebros, mas estamos convocando os cérebros de quem está assistindo, ou participar da transição energética se desejarem estudá-las, ou como curiosos desse conhecimento todo. Mas, em resumo, quando você entrar no QR Code principal, você vai acessar 9 outros grupos que vão detalhar biomassa, hidrogênio, combustíveis renováveis, enfim, seria um resumão dessa tela a partir de um único canal no Telegram que vai te direcionar, claro, se você desejar, para 9 outros canais, é o que eu mostro na última tela. Aqui, de forma muito simples, uma comparação, você já gravou isso, vai cair na prova da semana que vem, os 2 principais processos de obtenção de hidrogênio, fala, você já gravou. Uma reforma, tem esse nome bonitinho, a partir dos fósseis. O outro é eletrólise a partir dos renováveis, ok? Eletrólise das energias renováveis e a tal da reforma a vapor dos fósseis. Está escrito nesse telão azul, nesse slide azul, o hidrogênio e os impactos ambientais, porque quando a gente está falando de geração de hidrogênio. Em cima, na tela, está escrito eletrólise com energia solar fotovoltaica. Embaixo, um pouquinho, eletrólise com energia eólica. Perceba que as eletrólises que estão em cima, elas têm menor custo ambiental, são as ambientalmente corretas porque não geram CO2. Já havíamos falado disso, eu estou destacando de novo. Tá certo? Então, menor passivo ambiental, menor impacto ambiental nas energias solar e eólica gerando hidrogênio. Para baixo, olhando para a seta do impacto ambiental, à esquerda, ela tem um mais para baixo. E quem está embaixo com maior impacto ambiental? A reforma do gás natural, o petróleo e o carvão está onde na tela? Não aparece que estaria mais embaixo ainda. Estaria no andar de baixo aqui do CRT. Com maior ainda impacto ambiental. O que importa para passar dessa tela? Tem uma seta à direita com custo de hidrogênio. Onde o custo é maior, o impacto ambiental é menor. Eis o desafio. Né? Onde os custos são baixos, o impacto ambiental é enorme. Isso talvez seja um dos grandes desafios da transição energética. As opções, entre aspas, ambientalmente corretas, são caras. E eu pergunto, qual de nós, e eu estaria excluído, estou levantando o braço, estou fora, aceitaria pagar mais na conta de luz por uma fonte mais limpa, mas que tu pague o triplo da luz? Você quer? Eu já levantei o braço que não. O custo é importante. Tá certo? Então, você propor algo ambientalmente lindo e caro, você vai falar que bonito, e tu morre falido. Esse é talvez o maior desafio. Isso vale muito para o setor de energia, claro que tem solução para isso. Mas o título da nossa fala da nossa palestra, Desafios da Transição Energética. Eu estou devagarinho mostrando que é um desafio muito plural, são muitos. Agora, os desafios de inovação tecnológica. Eu escrevi muito nessa tela, né, mas de forma assim, fica pequeno, fica visualmente ruim.
né? Mas os desafios e limitações de se eletrificar tudo. Lembra que eu falei isso no início? A pergunta é se pode eletrificar tudo? Eu vou tentar resumir isso. O problema de eletrificar tudo, infraestrutura ineficiente. Isso já está faltando no Brasil, gente. Já tem uma produção crescente no Brasil de solar e eólica. E lembra? Quando você produz a solar na sua casa, ela é injetada na rede elétrica. Está faltando rede. Você vai falar, por que não faz rede? Porque é caro instalar uma rede de transmissão. Intermitência, a gente falou, solar e eólica, às vezes faz sol, às vezes não faz, às vezes venta, às vezes não venta, tem continentes inteiros que não tem sol. Falamos disso, tá certo? Então, essa intermitência. Investimentos elevados, processo que exige elevadas temperaturas, produtos químicos essenciais, eu me referi ao CTI, aos plásticos especificamente, né? Eles dependem de grande eletricidade para ser feito, em regiões muito frias. Isso chama-se o mundo rico. A Europa, o norte dos Estados Unidos, a própria Rússia, regiões muito frias, os aquecedores elétricos não são eficientes. Um russo, para dormir, ele quer diesel. Os Estados Unidos quer diesel, esquenta a lareira dele, esquenta os aquecedores elétricos da residência. Você vai falar, por que não põe solar? Você está brincando na Rússia. Primeiro que não bate sol, mas, enfim, os solares não geram poder calorífico, é o termo que se usa a nível de controle de qualidade de combustível. Poder calorífico baixo, não esquenta. Então, a gente pode ter um aquecedor em casa para fazer aquele pãozinho de manhã quentinho. Não dá para esquentar muito. A mineração desses materiais é muito danosa ambientalmente. Que materiais que eu estou me referindo? Os materiais que envolvem a solar, a eólica e a eletricidade como um todo. E em vermelho embaixo, as baterias não armazenam energia ao longo prazo. Todos que têm celular sabem disso. Quando chegar em casa, carregue o seu. Você vai falar, mas não se resolve isso? Um baita desafio. Não é fácil corrigir esse defeito da eletricidade, que eu digo a vocês, não é tecnológico. Isso não seria corrigível. É de uma disciplina que une a física e a química chamada termodinâmica. A termodinâmica nos diz que baterias serão sempre caras, não estocam energia, que elas se propõem, não fazem direito, e, claro, tem um passivo ambiental gigante. A pergunta que eu não sei responder, e os senhores talvez não saibam, quantos celulares vocês já tiveram na família? Eu, com medo de errar, estou sendo tímido, garanto que eu e a família já tivemos mais de 10, estou mentindo, desde o primeiro, já tivemos mais de 20. Pois é, mas eu estou sendo tímido, mais de 20. Os 4 da família, hoje ou 5, eu sei onde estão, está no bolso da gente. E os mais de 20, os outros 15, eu estou sendo tímido, estão aonde? Não sabemos. Está em alguma gaveta, está no lixo de algum lugar, né? Enfim, eletrificar tudo é a gente sai de um problema ambiental e vai para outro enorme. Célula, não saiu a palavra, erro meu. Se chama célula combustível, em inglês chamam fuel cell. O que é isso, gente? Olha que legal que eu vou falar para vocês agora, aprendi num curso, soltei até isso aqui, ó. Vou pegar meu celular, tá mostrando a imagem, não tá? E eu não tenho que colocar ele na tomada? A fuel cell não tem um buraquinho aqui que você coloca na tomada? Não é profecia minha, gente, eu não sou profeta, são estudos do mundo sobre célula combustível. O que vai ser a célula em combustível, em resumo? Quando eu botar o QR Code no final, você entra no grupo de célula combustível, você estuda em detalhes se quiser. Não tem um buraquinho aqui que põe para carregar? Esse buraquinho daqui a 10 anos, eu estou falando 10 com medo de errar, vai ser menos. Você vai andar no bolso, eu tenho no meu bolso aqui uma escova de dente, eu pegar aqui que dá uma emoção, dá um fundo de verdade, vai ser um negócio mais ou menos assim. Tá vendo? Trouxe isso aqui. Você vai ter um negocinho desse com álcool dentro. Você vai falar, para quê? Pode ser menorzinho um pouco do que isso. Só que vai ter uma seringuinha aqui, ó. O cara que gosta do álcool, o pessoal, de quem eu falei isso, o cara já riu, né? Ele vai andar com a seringuinha e jogar um pouquinho do álcool. Não, gente, é sério que eu estou te dizendo. Você vai ter uma seringuinha com álcool, vai espetar-se no seu celular assim, ó, vai dar uma injeçãozinha de álcool e não vai para a tomada mais, gente. É essa mágica da coisa chamada célula combustível. O álcool vai sofrer uma reação
dentro do seu celular, que vai ter dentro dele uma pecinha que vai fazer a reação da célula combustível. Em resumo, o que vai acontecer? O álcool vai ser transformado nos derivados químicos dele, e quando quebrar as ligações, os elétrons das ligações, todo mundo já estudou química aqui um pouquinho, vocês se recordam de ligação covalente, lembra disso? O CRQ falar disso é emocionante, né? A ligação covalente é um par de elétrons, químico é bem delirante, né? Então, um par de elétrons, 2 elétrons entre o carbono e o hidrogênio da molécula de álcool. Quando quebrar a ligação, esses elétrons fluem, circulam por um circuito externo. O circuito externo terá os componentes elétricos do seu celular. Enfim, a fuel cell, célula combustível, propõe a partir de um combustível líquido que é o etanol, fazer o quê? Uma reação química que, ao quebrar as ligações do álcool, os elétrons, os pares de elétrons da ligação covalente do álcool, circularão por um circuito externo. Esse circuito externo, sabe o que ele vai ser? Um motor elétrico, que, se for diminuto, fará o seu celular funcionar sem ir nunca mais para a tomada. Isso é revolucionário. Talvez mais do que quando a gente passou a usar tomadas. Até porque vai liberar a eletricidade de ter que estar plugada à rede, ok? Está claro isso? Eu prefiro passar e deixar para vocês pensarem nisso, mas grave essa imagem, vocês vão lembrar, não de mim, de quem me ensinou isso. Você andar com um negocinho de álcool e dá uma espirradinha no celular, ele funciona 3 dias. Daqui a 3 dias, baixa a carga, tu vai, joga um álcool dentro dele. Esqueceu de trazer o seu carregador. Compre uma 51 no supermercado, é sério o que eu estou falando, dá uma cuspidinha, uma injetadazinha no celular e segue andando sem levá-lo para a tomada. Entrem no QR Code. A sério, você já ouviu falar em Nissan, fabricante de carro? Já ouviu falar em USP, uma das melhores universidades públicas do Brasil, Universidade de São Paulo? E já ouviu falar em Shell, que é quem mais entende de petróleo no mundo? Eu trabalhei na Petrobras, mas falo isso da Shell, que ela está no Brasil hoje, em projetos de parceria com a Petrobras, mas a Shell no Brasil está com o nome de Raizen, que é raiz mais energia. Não sei se já ouviram isso. Resumindo, Raizen, que é a Shell com nome aportuguesado. A USP e a Nissan já tem um carro de célula combustível com quem? Etanol. E por que isso não ganhou o mundo? Porque é uma invenção brasileira. E o mundo está discutindo se é carro elétrico, se é híbrido. Todos perderão para o etanol, gente. Não sou eu, não é sabedoria minha, é de alguns professores meus que estudam isso. O etanol vai vencer de novo, no Brasil e no mundo. Gravem que o etanol vai ser usado em células a combustível de carro. Lembra qual é a mágica das transições? Manter a infraestrutura existente. Então, o seu carro que é flex, vai continuar sendo flex. No meio dele vai botar uma célula a combustível que vai pegar o etanol, desfazê-lo quimicamente. E os elétrons da ligação covalente do etanol circularão por um circuito elétrico e vai ser um motor elétrico do carro. Então, quando me falaram isso a primeira vez, eu custei a entender, quero explicá-los minimamente. O que é a célula combustível etanol num carro, projeto USP, Nissan e Raizen, que é a Shell no Brasil? O carro tem alguma coisa no meio dele, que é a tal da célula combustível, ele vai ter um tanque de etanol igual aos carros flex. Tá certo? E aí o que vai acontecer com o etanol na célula combustível? Ele, ao quebrar as ligações do etanol, elétrons vão fluir por um circuito externo que se chama motor elétrico. Então o carro vai ser etanol? Sim. Ele vai fazer a combustão do etanol? Não. O etanol vai sofrer uma decomposição, uma reação química. Os elétrons liberados dessa reação farão funcionar um motor elétrico do carro. Então, ele é um carro a etanol com motor elétrico. Digo. Obrigado. Os europeus, quando vem a gente anunciar isso, eles perguntam isso porque eles sabem que sim, gera CO2. Mas aí a gente se defende. Porque o CO2 que gerou há 2 anos atrás estava onde? Na atmosfera. Isso é pergunta de europeu querendo detonar o projeto. Por que ele tem tudo para vencer?
Não só porque é brasileiro, talvez se fosse o lado mais fraco, a gente não tem esse poder mundial. Mas a Shell tem. E a Shell está nesse projeto no Brasil, que é a Raiz. E a Nissan é uma montadora japonesa. Então, professores meus arriscam, eu repito o que os meus professores me falam, você vai ter o etanol injetando no celular e vai ter os carros a etanol com motor elétrico a partir da célula a combustível. Encerrando aqui, gente, essa é uma imagem da célula combustível, no QR Code você explica isso. Falando um pouquinho dessa imagem, o vermelho em cima, tá vendo um vermelhinho em cima lá? Ó? Não tem um E traço em cima, não tem um vermelho com um Ezinho e um tracinho, aquilo é elétron. Aquele circuito externo ali em que os elétrons passam é que farão funcionar um motor elétrico. E quem vai entrar aí? Os combustíveis podem ser qualquer um, pode ser o hidrogênio, pode ser o etanol. Você já sabe que combustível é qualquer coisa que tem hidrogênio. Você aprendeu isso. Perdão, voltei aqui, ó. O que vai ser produzido dessa célula combustível? Está em azul embaixo ali? A água. É lindo demais. Como tudo, tem desafio. O desafio dessas tecnologias é o meio. Está vendo o meio dessa tela? Não tem um H+ em vermelho ali, uma região verde no meio, em que tem umas setas vermelhas dizendo que o hidrogênio vai ter que ir do lado esquerdo para o lado direito. Para quem é da química, ele vai da região que é o anodo para o catodo. Aquele meio ali, ele tem que deixar passar apenas H+. H+ é um charme de quem é químico. O professor meu me ensinou isso aqui no CRQ, aqui nesse auditório. Químico é charmoso. Por que é H+, gente? E a gente não satisfeito em falar H+, aí eu escrevi isso no quadro muitas vezes, você escreve H+, abre parênteses, escreve AQ, de aquoso, fecha parênteses. Tu gasta caneta, pilô, giz antigamente, para escrever H+, parênteses AQ, e diz que o hidrogênio se ioniza em meio aquoso. Tudo isso, em resumo, é o quê, gente? Um próton. H+ aquoso é um próton, que o hidrogênio é um próton andando em água. Ali, naquela imagem, o próton tem que passar pelaquela região verde, que é a membrana. E essa membrana, você entendeu o desafio tecnológico, ela tem que ser seletiva ao H+, que é um próton. Nada a mais do que um próton pode passar ali, e claro, isso é difícil, isso é objeto de pesquisa no mundo inteiro hoje. Isso resolvido, se desenvolve de vez as células a combustível e as fabricantes celular, daqui a uns 10 natais, vão te anunciar o celular. Se você comprar na Black Friday, vai vir uma seringuinha com álcool. Vai ser uma alegria tu andar com a seringuinha com álcool. Mais à frente, esse processo enrolado, aí, é difícil falar isso em inglês, em português CCS, seria captura e estoque do carbono. Por que é legal falar isso na conclusão? Se você quiser estudar isso, vai estar no QR Code lá. É captar o quê, gente? Carbono. Mas quem era o vilão do início da nossa fala? O CO2. Esse processo, ele propõe captar as emissões de CO2. Quem mais emite CO2 no mundo são indústrias, no plural. Principalmente, a gente está falando de transição energética, as indústrias de petróleo. E a gente tem uma brasileira gigante mundial chamada Petrobras. A Petrobras está pesquisando isso direto. Todas as congêneres petroleiras no mundo pesquisam aquele nome ali, Carbon Capture Storage, que é CCS, que é captar CO2. De onde? Da onde emitir ele. E tem vários processos que captam CO2. Todos difíceis. Por isso, Desafios da Transição Energética é o título da nossa palestra. Mas, se resolvidos, abre um horizonte para que as petroleiras não sejam marteladas, criticadas o tempo todo, e junto com as petroleiras, todas as indústrias que são emissoras de CO2. Tá bom? Enfim, isso é um processo muito estudado, porque é um baita desafio. Aqui um mesmo processo com bioenergia antes. Então, seria uma captura de carbono e estocagem biológica, a partir de biomassa. E isso é muito interessante porque, de novo, pensando no caso brasileiro, várias indústrias do agronegócio emitem CO2 a partir de biomassa. E esse processo fala em captar CO2 emitido pela biomassa.
Isso está no jornal hoje do mundo inteiro. Por que o Brasil está nos grandes jornais da Europa hoje? Eu li isso hoje de manhã, tomando um cafezinho. Porque, obrigado, o Carrefour, a França bloqueou as vendas da JBS, das empresas gigantes produtoras de carne brasileira. Biomassa. Você vai falar, e as empresas de carne, o que tem a ver com biomassa? O gado consome biomassa e o gado emite etano, CH4, que é um outro gás, que é chamado GE, que é gás de efeito estufa. Eu estou acabando à vontade. É falta, é a crise que a gente está falando. Diga, deixa eu pegar água que eu estou seco. Tem muita conversa. Quando eu acabar de falar, eu vou falar, eu prefiro abrir para vocês. E o grande mérito do QR Code que eu estou propondo é que quem quiser se contar. Não tinha. Não tem como jogar tanta informação numa palestra, mas tem como convocá-los para quem quiser. Isso. Aí. Tem vários processos de ônibus no Brasil todo. Gente, retornando aqui, para homenagear o tema do curso, foi falha de eletricidade. Ela é a culpada, mas estamos online de novo. Tentando passar aqui, então, pode? Tá, os biocombustíveis drop-in, para fechar, tem esse nome bonito em inglês aí, o que que seria? Vou falar com minhas palavras para não ter que ler a tela lá. Os combustíveis drop-in, em resumo, seriam biocombustíveis alternativos, portanto, aos fósseis, obtidos por processos de conversão da biomassa, que é um dos QR Codes que eu vou disponibilizar para os senhores, mas, em resumo, eles teriam propriedades físico-químicas, nome bonito isso, né? Idêntico aos combustíveis fósseis. Em outras palavras, num laboratório de controle de qualidade, você entregar um bioquerosene, que seria um biocombustível drop-in, e um querosene de petróleo, e não falar das duas garrafas quem é quem, todos os analistas presentes ali não chegariam a uma conclusão qual daquelas garrafas é querosene fóssil do petróleo, redundante o que eu estou falando, mas só para destacar, qual das duas garrafas é bioquerosene. Claro que isso é difícil, igualar ou um bioquerosene, ou uma biogasolina, ou um biodiesel de biomassa ser idêntico químico e fisicamente ao fóssil. Mas, para resumir, como é que se tentará fazer isso? Isso é um baita desafio. Com ele. Quem é ele? O hidrogênio. Então, acima de tudo, além daqueles papéis que a gente destacou do hidrogênio, ele serve para tornar o combustível fóssil, o combustível obtido a partir da biomassa, passar a ser quimicamente muito assemelhado, quase igual ao combustível fóssil. Isso tem o nome de combustível drop-in. E eu não vou ficar lendo isso tudo, até porque quero abrir para vocês aí. A conclusão vale ler.
E eu fiz essa conclusão pedindo para os senhores lerem, mas tem um monte de gente em casa que não consegue enxergar essa tela de jeito nenhum. O primeiro destaque é o que inventei de escrever a conclusão com verde e amarelo, aquilo fica quase invisível, né? Mas, enfim, eu tinha um objetivo em escrever isso, vou ler, portanto, para quem estiver em casa. A transição energética, para mitigar, né, para diminuir as mudanças climáticas, é para ontem. E por ser um processo de transição que envolve as grandes economias mundiais, não é rápido e tampouco fácil, uma vez que ameaça as reações de poder mundial. Naquelas transições energéticas que a gente falou no princípio, houve um momento que o mundo fez a transição do carvão para o petróleo. Sabe quando ocorreu isso? Na virada entre as duas grandes guerras. E a virada entre as duas grandes guerras altera o poder mundial. Quando você muda uma matriz energética grandemente, em regra, sem exceção até agora na história, se altera o poder mundial. E falamos no início que 82% da matriz energética mundial é fóssil. Alterando-se isso, altera-se o poder mundial. Seguindo, esta transição proposta não será igual em cada país. É óbvio isso, mas é importante destacar. Não será igual em cada país ou região, uma vez que a disponibilidade de recursos minerais, solo agricultável para produzir biocombustível, sol e vento suficiente para produzir energia elétrica de fontes renováveis e outros fatores, recursos indispensáveis para realizar esta transição, diferem muito de país para país, ou em diferentes regiões do mundo. Cada lugar é um perfil energético e um perfil a nível de opções de energia. Em resumo, cada país dispõe de condições únicas. É óbvio isso, mas é importante destacar. Agora, para concluir, gente, há um país, há do verbo haver, existe um país no mundo que encontra-se em enorme vantagem, entenda essas duas palavras com letras garrafais, em enorme vantagem competitiva neste quadro acima descrito. Ele possui todas as condições geográficas, minerais, energéticas para realizar essa transição para a tão sonhada, entre aspas, sustentabilidade. Esse país é o único no mundo que tem nome de árvore. Você mora nele. Brasil é originário de uma árvore, de um caule com esse nome. Esse país tem como desafio superar uma limitação, tem tudo a ver, a gente está aqui na sala do CRQ, falar disso. O Brasil, então, tem como desafio superar uma limitação que precisa ser resolvida em breve. Capacitar recursos humanos em quantidade, para ter capacidade de enfrentar os desafios da transição energética. É isso, gente. Por isso que eu botei em verde e amarelo, não é pela simples razão de sermos brasileiros, de ser uma tremenda verdade no contexto mundial de energia. Obrigado, chamo todos à participação, né? Agradeço e peço para que não termine o nosso encontro aqui. Isso aqui vai estar, de alguma forma eu forneço para vocês depois, não interessa falar de mim agora. O contato, e-mail é basicão, celular é basicão, você pode bater uma foto disso, enfim. O mais importante é isso aqui, isso aqui para mim não resolve muito, porque às vezes eu estou sem QRQ no celular, então se vocês quiserem, fotografem essa tela, mas a próxima tela, e eu paro de falar e ouço as perguntas, vai ter o QR Code, que meus amigos aqui me disseram que estará na tela para quem está em casa apontar o celular e entrar nos QR Code. Tudo isso depende dela, a eletricidade. A gente não larga ela de jeito nenhum. E ela será indispensável para fazer a transição energética. Sem eletricidade não tem transição energética. E, claro, não tem hidrogênio. Né? Não tem como fazer eletrólise da água sem eletricidade farta. E o grande desafio é que ela não é farta hoje. Aí o QR Code, e eu só olho para ele que o meu celular está sem o QR Code, grandes coisas, eu fico olhando para ele, mas me juraram que ele está funcionando, vê lá. Está funcionando? Conseguiu? Aí, estamos juntos então. Gente, eu vou abrir as perguntas, mas o pessoal vai começar a sair, principalmente os de casa.
o que eu queria, estou falando para os presentes aqui, os de casa, agradecer a presença de vocês e convocá-los para estudos. Esse estudo não tem fim. E o meu grande objetivo, mais do que falar dos desafios da transição energética, que foi o tema, foi mostrar o quanto o Brasil é central nessa discussão. E, repito, não é porque somos brasileiros. Eu aprendi isso com um professor, né, que eu te falei, que me ensinou a frase de que toda energia vem do Sol. O professor Walter Bautista Vidal foi criador do programa do Proálcool no Brasil. Né? Para você entender a importância dele, o álcool, que não é profecia, disse que você vai injetar nos celulares e vai abandonar os carregadores quando tivermos célula a combustível a etanol. Com toda satisfação, eu passo a pergunta para vocês aí. Vocês perguntem, tem perguntas no chat, à vontade. Então, com enorme satisfação, mas tem... Estão filmando mais, é isso? Está filmando, então tem gente ainda assistindo? Então faz sentido eu falar aí, né? Tá bom. Tá. Ainda tem gente. Não, a ligação caiu, tá? Tá bom. Eles estão me dizendo que por que faltou a luz, foi só para fazer um caso verdade, né? A gente falando de eletricidade, caiu a conexão, parece que não tem perguntas, enfim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eles estão escrevendo ali que tiveram uma queda. Mas fique à vontade os presentes, aí se alguém puder perguntar que tiver aí, pode ainda, né? Vocês que sabem. E vocês que estão me ajudando aí na eletricidade, podem me perguntar também. Ganha ponto na prova final, fala. Uhum. Sim, a fusão nuclear seria assim a melhor notícia que quem trabalha na área de energia poderia receber em todos os tempos. Mais do que uma grande questão tecnológica, a fusão nuclear, para mim, significa 3 letras, só para você entender o valor que está na minha cabeça de professores meus sobre a fusão nuclear. Ela significa a letra P-A-Z. A fusão nuclear traz paz para a humanidade. Tem um estudioso de energia que ele classifica as civilizações, você vai falar quais, sei lá, se existirem várias, no nível da quantidade de energia que elas conseguem aproveitar de quem produz energia. Na verdade, você entendeu que só quem produz energia é o Sol, por isso tem tudo a ver a sua pergunta. Qual é o reator de fusão nuclear mais próximo da Terra? Está arredondando a 150 milhões de quilômetros aqui do CRQ-3, que é o Sol. O núcleo do Sol é o reator de fusão mais próximo da Terra. Sim, mais ou menos por aí, essa ideia. Tem eu esqueci o nome dele, o nome com K, tá no QR Code, num dos canais que eu coloquei lá. Resumindo, para te responder mais objetivamente, a fusão nuclear libera uma quantidade de energia, arredondando 1000 vezes maior que a fissão nuclear. A fissão nuclear é a energia nuclear tradicional que se conhece, que infelizmente na história da ciência gerou as bombas de Hiroshima e Nagasaki, e a gente se benze para quem acreditar, reze para quem acreditar, pensem em paz no mundo, mas para mim o grande desafio do mundo hoje, falo para alunos, para sempre, que eu possa para várias pessoas, mais do que a transição energética, ou muito mais, seria um desarmamento mundial, mas aí a gente está falando de energia nuclear de fissão. A sua pergunta foi a fusão. A fissão, que são as bombas nucleares, a energia nuclear clássica, ela tem impacto ambiental. Ela gera resíduos radioativos. O Sol não. Ele é mestre nisso. E em resumo, a fusão, que é o núcleo solar e os núcleos estelares, eles geram 1000 vezes mais energia que a fissão. Fusão, Sol, gera 1000 vezes mais energia do que a energia nuclear tradicional, que são os reatores nucleares da Terra. Tem impacto ambiental. Mas a tua pergunta, e é a pergunta que não quer calar a nível de ciência,
é quando que o homem domina a fusão nuclear. E, claro, não há nenhuma dúvida, a discussão é quem seria o segundo. Esse é o primeiro dos desafios de transição energética. Eu nem falei disso, por isso eu agradeço muito a tua pergunta, porque fecha com chave de ouro qualquer fala nossa. A fusão nuclear é o sonho de Ícaro de qualquer transição energética. Qual a dificuldade? A natureza é mestra em processos de energia, as estrelas o fazem com eficiência, e sendo eficientes, o fazem em simples, eu falo de ironia, numa temperatura levemente aquecida, de 20 milhões de graus Celsius é a temperatura em que ocorre a fusão no núcleo do Sol. 20 milhões de graus. A tabela periódica, os metais tornam-se gasosos a 5.000 graus. A fusão é feita a milhões de graus. Enfim, teria um desafio de materiais do planeta Terra. Há pesquisas, claro, sobre fusão na Terra, e como eu te falei, a torcida enorme da comunidade científica que se descubra a fusão realizável no planeta Terra. É, com certeza, o maior desafio. Se você me perguntar, isso tem chance de acontecer? Eu não sei te dizer, eu não entendo muito bem isso, é um estudo complicado. Eu torço de verdade que isso aconteça, nem que seja em 500 anos, que eu acho que é um prazo razoável. Se for antes, a gente comemora. Se estivermos vivos, você vai lembrar dessa tua pergunta e vamos comemorar juntos. Porque, como eu falei no início, fusão nuclear para mim significa paz. Não haverão mais guerras por energia, que são as que estão ocorrendo hoje. Tem um monte de disfarce, mas em resumo é poder e energia. A fusão nuclear dá um final feliz para a humanidade. Perguntas aí, oi? Isso, obrigado. A escala de Kardashev que classifica as civilizações no sentido do grau de aproveitamento de energia delas. Obrigado. Rodisseia Rodrigues. Isso, muito obrigado. Kardashev. Seria uma parte disso, desse estudo aí. Sim, a gente está tentando chegar na 1, né, que é o máximo de reaproveitamento da energia que chega na Terra. Quem é doutorado nisso são elas, as plantas. E mais doutorado, pós-doc, as algas. Elas, com muito pouca microalga, fazem isso. Obrigado. Eu agradeço a todos e não sei se todos conseguiram. Obrigado. Agradeço de coração. Não sei se todos conseguiram a entrada no QR Code. Quem não tem QR Code, eu tomei café há mais de 2 horas, mas vou num esforço enorme aqui lembrar do meu número, disponibilizando, então, para quem não tem QR Code, um prefixo 22, pelo menos o prefixo eu lembrei. 22. Aí, coloca aí, por favor, no chat. Prefixo 22, já lembrei de alguma coisa. Não tem café por aí não, né? Põe o primeiro 9. O primeiro 9 já foi 3 números. Lembrei agora, tomei café há pouco tempo ali fora, escondido. Agora você escreve aí 9898. Eu guardei porque é 98 2 vezes. Não, peraí, perdão. Tem o primeiro 9, depois 9898, 2 vezes. Então é 99898, correto. Um tracinho agora para não confundir, 2742. Dá para jogar, esse milhar aí é bom. É isso, gente. Eu fico à disposição de todos e, de verdade, entrem nos grupos lá. Ele foi feito em parte por mim, em parte por professores meus e por pessoas que estão estudando, que gostam dessa área aí. É o WhatsApp, sim. Ok, Wellington, um abraço aí. Marcelo, um abraço também. Diga. Não entendi. Do Norte Fluminense, a rigor eu sou carioca, um pouco mineiro, que vivi muito em Cabo Frio, eu tenho um sotaque misturado. Perdão pelo número. O número é de Cabo Frio. Administro com auxílio da esposa e de alguns parentes, uma pousada em Cabo Frio. Depois eu convido vocês para isso, que tem energia solar no telhado. Mas é dependente da rede, como eu falei. Né? Fechou? Obrigado a todos aí. Passo a palavra para vocês.